empresa de fornecimento de fornecimento de energia elétrica informa que cerca de 200 mil clientes continuam sem luz 4 dias após a chuva. Empresa responsável pelo fornecimento de energia na cidade de São Paulo dá uma subidinha energia na capital paulista, afirmou que até o momento cerca de 1,9 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de cerca de 2,1 milhões de afetados. São 200 mil, veja olha que coisa curiosa, 200 mil pessoas. É interessante, veja, essa frase é dito, tá, que pertence ao Stalin. Não se sabe se o Stalin que falava isso, mas algumas pessoas atribuem que foi uma frase dele, que o Stalin falava assim: uma morte é uma tragédia, milhares, centenas de milhares de mortes é uma estatística. Olha que coisa curiosa, né? Essa manifestação do prefeito, não estou dizendo que ele é stalinista, jamais passaria pela minha cabeça, tá? Uma coisa dessa. Mas mostra a frieza daquele administrador, aquele cara que trata da coisa pública e não consegue sentir a dor, o problema, a angústia, o sofrimento do cidadão que vê o seu imposto jogado fora para pagar funcionários incompetentes, e o funcionário incompetente não são aqueles concursados, não, são aqueles eletivos, aqueles incompetentes que não conseguem fazer um planejamento adequado. E fala, não, mas já foi 1,9 milhão. São só 200 mil pessoas. São 200 mil pessoas que estão sem luz. Sim. Mas nós estamos regularizando 4 dias depois. Dani, eu vou jogar essa... Eu não vou usar esse termo, vou jogar essa questão para você. Onde que está o problema? Eu já não quero mais nem saber qual é o problema dessa frase, porque essa frase mostra uma certa incompetência, às vezes, ou um cansaço. Parece que ele já cansou. Tem tanta porcaria acontecendo, parece que ele já cansou. E ele é culpado de algumas delas, provavelmente, por decisões inadequadas. Mas onde que você verifica qual é a questão que envolve esse problema da fornecimento de energia elétrica? E mais, o que está sendo feito e o que não foi feito. Isso é o mais importante. Olha só, Marcelo, hoje, aliás, há pouco tempo, o diretor da Enel, ele disse o seguinte, ele estava sugerindo o aterramento da rede em São Paulo, não é? E esse aterramento, ele disse que pode aumentar a tarifa dos consumidores. Obviamente, não é? Só que, qual é a questão? Ele teve esta brilhante ideia do aterramento, no entanto, a nossa legislação municipal, ela prevê, não é? Aliás, a Enel já deveria ter realizado este aterramento, não é de hoje. Então, não é uma novidade para o prefeito, não é uma novidade para a Enel, não é uma novidade para o governo federal, não é que a gestão em si, não é? O problema é reportado para o governo federal, o prefeito acordou, agora ele está tentando de alguma forma, também disse que vai processar a Enel. O que é que se colocou ali, Mafê? Ele disse que vai processar, inclusive teria que ter bunkers blindados em área de enchente. Espetacular, meu Deus. Não é verdade. Desculpa te interromper, sabe o que me lembra? É um outro prefeito, pelo amor de Deus, não vou falar que prefeito foi esse, que quando a gente andava lá pela região da Barra Funda e passava lá pela antiga Turiaçu, agora é Palestra Itália e a Matarazzo. Ah, sim. Que ele tinha placas dizendo... Eu acho que é interessante você colocar placas, mas sujeito a alagamentos. Essa foi a medida para proteger a população dos alagamentos. Coloca uma placa dizendo que o cara vai se afogar. Esse cara tá brincando comigo. Mas deixa para lá porque ele continua brincando, só que em outros níveis de governo. Continua, Dani, desculpa ter te interrompido. Então, Marcelo, é o seguinte, o que eu vejo dessa atual gestão? Em primeiro lugar, algo que chocou a população aqui de São Paulo foi o prefeito simplesmente naquela situação em que a maioria da população estava sem luz, aquele desespero, e o prefeito estava lá se divertindo no Grande Prêmio da Fórmula 1, não é? Lá no camarote, tirando foto, não é? Então, não é isso que se espera, não é, do prefeito numa situação dessa. Enquanto a população está sofrendo, ele está comemorando. Então, essa também foi uma grande falha, que é algo que, sim, tem que ser cobrado pela população. E, aliás, o prefeito, não é, por mais que essa questão da energia elétrica não seja da sua gestão direta, ele não tem que colocar a questão do processo depois que a tragédia aconteceu, porque, aliás, não é, ele tem
ele tem também a necessidade de verificar o que está acontecendo na cidade. Nós sabemos que a interrupção de energia não é algo novo para nós, não é? Dia sim, dia não, a cidade sofre com esse tipo de problema, um dos problemas. E aí, quando acontece, não é, o problema geral, o prefeito simplesmente fica surpreso, e aí ele quer começar a agir. E a própria Mafê estava colocando, né, sobre a questão das podas das árvores, muito bem lembradas, né, que aliás o próprio prefeito esquece disso, não é, Mafê? Ela colocou aqui, as podas também tem uma burocracia gigantesca com relação ao meio ambiente, a autorizações, isso é simplesmente, se nós não é, formos realizar a poda simplesmente por questões de segurança, nós podemos ser multados. Sim. Isso, e presos, né? Porque ninguém é crime pode ambiental. tocar, ninguém pode tocar. Exato, é crime ambiental. Então, essas questões, o prefeito simplesmente deixa de lado. Por quê? Porque são questões concretas da nossa cidade que precisam ser resolvidos.